Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje queria vos falar sobre um tema que ainda não ouvi por aí, mas é algo que eu penso bastante quando estou à procura de inspiração. E como já devem ter visto pelo título abaixo, não é? É sobre os mestres da fotografia, aqueles grandes nomes antigos, digamos assim, não é? Ansel Adams, por exemplo, versus a nova geração. E qual é aqui o grande problema ou a grande dúvida que eu tenho? Isto é mais, lá está, uma coisa minha que eu tenho vindo a pensar, não é nada que se discuta por aí, penso eu, mas é algo que tenho vindo a pensar e mesmo como fonte de inspiração, é algo que eu acho que se deve analisar. Ora bem, a minha questão é simples, a resposta é um bocadinho complicada. A minha questão é, nós como fotógrafos modernos, no século XXI, devemos ter mais em consideração ou devemos ir buscar mais inspiração aos grandes mestres da fotografia, eu vou-lhe chamar antiga, pronto, só para diferenciar aqui os dois tipos, ou devemos ir buscar a nossa inspiração a fotógrafos novos que talvez não sejam considerados mestres, mas que para mim têm muito valor na arte da fotografia e levá-la para a frente e ter novas ideias e expô-las e, obviamente, de uma maneira diferente, não é? Mas, para mim, de uma maneira válida. Ou seja, imaginando que vocês têm 2 livros à escolha e só podem adquirir um, e num livro tem, por exemplo, Ansel Adams e, sei lá, outros mestres da fotografia da mesma altura. E no outro livro, vocês têm, por exemplo, fotógrafos como o Peter McKinnon, por exemplo, ou o James Popsys, fotógrafos mais novos, fotógrafos que, a meu ver, trabalham de uma maneira diferente, apresentam o trabalho de uma maneira completamente diferente e que, a meu ver, só não são considerados ainda mestres porque ainda não faleceram. Eu acho que isto é sempre assim, não é? Acho que na arte as pessoas só são consideradas, ou só é considerado que atingiram o patamar mais elevado da sua área depois de morrerem, portanto, se calhar é um bocadinho por aí. Mas a minha questão é, tendo os 2 livros, qual é que vocês adquiriam como fonte de inspiração? Ora bem, isto é uma coisa que eu me tenho debatido um pouco, porque eu acho que, é assim, se nós olharmos para os mestres antigos, não é? E eu tenho aqui, posso mostrar, tenho aqui um livro que é o Polaroid Book, que tem imensas fotografias dos mestres antigos, especialmente do preto e branco, como se pode ver, não é? Grande parte das fotografias são a preto e branco. E é um livro que está sempre aberto aqui no estúdio, aqui na minha mesa de edição. Mas, por outro lado, também penso, ok, vou ao YouTube, vou ver os sites, damos os youtubers que eu falei, não é? Youtubers, fotógrafos, são as duas coisas, não é? E se calhar, ao final do dia, quem me inspira mais são estes novos fotógrafos, não é? Porque, basicamente, têm acesso ao mesmo equipamento que eu tenho. Não a 100%, obviamente, cada um tem o seu e cada um tem as suas preferências de marcas e lentes e não sei o quê, mas têm acesso mais ou menos às mesmas coisas que eu tenho, eu e vocês têm, não é? E nós não fotografamos como se fotografava antigamente, não é? As máquinas mudaram, os gostos mudaram, a edição era completamente diferente, obviamente também havia edição, mas era completamente diferente. Hoje dá para alterar uma fotografia, eu não vou dizer da noite para o dia, mas da noite para o dia. E então eu acho que é aqui uma questão que se põe, não é? Que é, será que tem menos validade ou que são pior fonte de inspiração os novos fotógrafos
que existem para aí. Eu falei só em 2, mas há muito mais. É um pouco um tema um bocadinho complicado, não é? Pois não há nenhum que perca validade, não é? Os fotógrafos antigamente tinham as suas vantagens e tinham a sua arte e era diferente e diferenciadora. Os fotógrafos de hoje em dia, eu acho que, além da fotografia, são mais do que isso, ou seja, nestes 2 casos, pelo menos que eu falei, são youtubers também, portanto também fazem vídeos até certo ponto. Mas eu vejo os fotógrafos modernos como mais, se calhar isto agora vou levar pancada nos comentários, se calhar como mais completos, ou seja, nós hoje em dia temos acesso a mais informação, não é? Conseguimos fazer uma análise mais detalhada, conseguimos ter mais conteúdo, não só informativo, mas ao nível da fotografia, conseguimos ter muito mais fotografia, se calhar em 5 minutos à procura na net, do que os fotógrafos de outros tempos teriam, se calhar, a angariar fotografias daqui, dali, do outro lado, a comprar livros durante um ano. E então eu acho que os fotógrafos hoje em dia, e quem se dedica a isso a 100%, ou quem se dedica a isso a fundo, acaba por ser um fotógrafo mais completo. Não digo que seja melhor ou pior, mas acaba por ter muito mais informação por onde escolher, por onde analisar, por onde ir buscar as suas fontes de inspiração. E eu posso dizer que, pessoalmente, o meu fotógrafo preferido neste momento é o James Popsis. Adoro o trabalho que ele faz. Acho que é extraordinário. Acho que ele tem imenso jeito, apesar de ser uma área que eu pessoalmente não trabalho muito, que é o landscape, não é? Gosto imenso de ver o canal dele, e daí a minha grande dúvida se aqueles, lá está, vou voltar a bater no título, não é? Nos grandes mestres da fotografia, são grandes mestres comparando com os fotógrafos que há de hoje em dia. Claro que sim, eles fizeram a fotografia avançar, fizeram a arte crescer, tem a sua validade, obviamente, mas lá está, como fonte de inspiração, não sei se, pelo menos pessoalmente, serão assim tão influenciadores, esta palavra que está um pouco na moda, mas neste caso é influenciadores no sentido de influenciar mesmo, não sei se serão assim tão influenciadores nos fotógrafos de hoje em dia. Lá está, o equipamento é diferente, os gostos são diferentes, a arte evoluiu, há mais ferramentas, há mais acessórios, há melhores máquinas, há condições diferentes. Obviamente, não é, que isso não faz uma fotografia melhor, mas alguém que trabalha com equipamento parecido ao que nós temos acesso torna-se alguém que nós podemos admirar. Ou seja, nós vemos aquele trabalho e dizemos, eu consigo emular isto, não é? Se calhar, se formos ver os trabalhos antigos, se calhar, isto aqui, ok, mas já está muito batido, já muita gente copiou, e então torna-se um bocadinho, diria que, desinteressante. Não é que seja má fotografia, eu volto a referir, mas torna-se desinteressante, visto que já foram mais que batidos e repetidos por 1500 fotógrafos, e então já não tem aquele impacto visual que tem ver uma fotografia pela primeira vez, não é? E daí eu achar que, se calhar, hoje em dia, os mestres da fotografia já não são aqueles antigos que o faziam, não é? E com todo o mérito que eles têm, eram brutalíssimos, e são a base da fotografia moderna, claro que sim, mas eu diria que para considerar, se calhar, mestres da fotografia, temos que ir, se calhar, para um tempo mais recente e, se calhar, ver alguém que nos diga algo, ou seja, eu vou falar aqui um bocadinho sobre, se calhar, a street photography, e acho que é uma disciplina que mudou imenso com o tempo. E eu acho que aqui tem a ver um bocado com o equipamento que nós temos acesso, não é? Hoje é muito fácil comprar uma máquina qualquer, ou mesmo no telemóvel, apontar para um sítio, o frame que quer é este, a composição é esta, as pessoas estão a olhar ou não estão a olhar como vocês quiserem, disparam a fotografia e é instantâneo. Antigamente, com as máquinas, se calhar era um calhamaço gigante em que toda a gente ficava a olhar para vocês e a fotografia não sai tão natural, saía cheia de noise, era um pouco mais, eu diria que era um pouco mais cru, a fotografia era mais crua. Hoje em dia é um pouco mais afinada, é um pouco mais, eu não quero dizer trabalhada porque às vezes não é, mas é um pouco mais
polida, não é? E então acho que hoje em dia, pelo menos falando outra vez pessoalmente, identifico muito mais com fotógrafos de agora, apesar de não serem considerados mestres, seja o que for, cada um gosta do que gosta, mas considero que admiro muito mais os fotógrafos atuais, ou aqui num espaço de poucos anos, do que propriamente os fotógrafos anteriores. Eu gosto muito, lá está, tenho aqui o livro ao lado, de fotografia antiga. Gosto de ver como é que começou o movimento da fotografia, ou pelo menos como é que houve o grande boom da fotografia, mas tenho que admitir que me identifico muito mais com fotógrafos modernos, fotógrafos, além de partilharem a sua fotografia, às vezes partilham em vídeo, ou em reportagem, ou seja como for, como o fazem, fotógrafos que fazem, além da fotografia, fazem vídeos de YouTube, ou que têm um portfólio online que nós podemos comprar facilmente um book, não é? E eu acho que esses fotógrafos são aqueles fotógrafos que hoje em dia estão a levar a fotografia mais além e a deixar de ser só, ok, tira a fotografia, depois ela vai para um museu, se fosse brutal, não é? Vai para um museu ou para uma exposição, ou seja o que for, e acabou um bocadinho por aí. Eu acho que hoje o mundo da fotografia é muito mais abrangente, é uma coisa muito mais 360, como as pessoas gostam de dizer, não é? Não é fotografia 360, é um mundo mais 360, em que a fotografia é o centro dessa esfera, mas depois há muitas outras coisas que dão vida, que dão emoção, que dão história, que dão informação, não é? A essa fotografia, e eu acho que isso torna a fotografia muito mais interessante, e daí esta minha, não é dúvida, mas é este meu conflito interno entre os pioneiros e os fotógrafos atuais que estão a levar a fotografia mais à frente e a inovar e a criar coisas novas e a ser diferenciadores. E pronto, hoje era um bocadinho isto que eu queria passar. E pronto, gostava de saber a vossa opinião, gostava de saber o que é que vocês vão à procura quando precisam de inspiração ou quando querem inspiração. Se ainda vão àquelas fotografias antigas e compram livros de Polaroids a preto e branco, como é o caso, ou se vão ao YouTube e ouvem vídeos como este, não é? Ou como outros melhores, mais trabalhados sobre fotografia, com outros fotógrafos a falar sobre como é que aquilo se atinge, como é que não se atinge, como é que chegaram àquela fotografia, como é que não chegaram. Quero saber a vossa opinião, saber o que é que vocês acham deste tema. Deixem nos comentários abaixo. Se gostaram do vídeo, deixem um like, façam subscribe. E mais uma vez queria agradecer por terem visto este vídeo talvez um bocadinho mais seca ou mais parado do que o normal, mas era algo que eu queria aqui falar um pouco, pois é uma coisa que eu tenho vindo a pensar, e também fazer um bocadinho de publicidade às pessoas que eu admiro efetivamente aqui, especialmente no YouTube, né? Falei 2 youtubers, as pessoas que eu admiro aqui no YouTube, e pronto, obrigado.